Solicitamos encarecidamente para que seja revisto a forma de administração, porque, no final das contas, a vítima são os nossos alunos, os nossos jovens, de um modo geral, né? Desde criança até jovens. Então, eu peço encarecidamente aos pais dos alunos que acordem um pouquinho, né? Que prestem mais atenção na educação. Não adianta, como eu sempre disse, quando aumenta a passagem do ônibus, eu querer bater no cobrador ou no motorista de ônibus, porque eles também são vítimas, né? Eles estão ali prestando o serviço para nos auxiliar. A mesma coisa são os professores, o diretor. Existem aqueles que cometem erro? Sim, existem aqueles que cometem erro. Mas nada como tentarmos ir pelas vias legais e tentar resolver, né? Que é um caso mais particular. Mas, no geral, que são 5 milhões de jovens, 5 milhões de adolescentes, 5 milhões envolvendo de crianças, que no nosso estado são prejudicados todo ano. E o prejuízo depois é levado para dentro da família e para a sociedade. E aí tentam se culpar pessoas que não têm nada a ver. Então eu quero dizer para você, esse vídeo é para mostrar para você que ainda não conhece como é feito a contratação de professores para a rede estadual de ensino, rede pública. A rede particular faremos em outro vídeo, né? Então, a rede estadual de ensino tem duas formas de você se candidatar para ser contratado como professor da escola pública. A primeira delas é você prestar o concurso público, que é colocado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, de época em época. Se você passa, você vai escolher, num determinado momento, uma sede, uma escola sede, para que você seja atribuído as aulas ali, e você, a partir daí, passe a indicar essa escola e, a partir dela, completar o número de aulas que você tem que ter ou precisa ter para dar aula por semana, tá? Então, desses professores concursados, eles ganham uma estabilidade, né? E perdem essa estabilidade se cometerem um ato criminoso, né, exercendo as suas funções. Eles recebem processo administrativo e o resultado do julgamento disso, da avaliação e da investigação disso, leva a perder o cargo ou não, se ele não estiver sendo o responsável. Bom, quando o professor ele escolhe as aulas, ele tem lá um número. Eu não sei o número exato atual, se é 30, 32 ou 34 aulas no momento. Mas veja bem, essas aulas serão dele, né? Essas aulas não são atribuídas para mais ninguém. Acontece que nem sempre um colégio tem um número suficiente de aulas para um professor efetivo, né? Para um professor que passou no concurso. E daí ele tem que ir, no dia da atribuição de aula, ele vai no período da tarde ou no dia de manhã, ele vai, vamos dizer assim, na diretoria de ensino, que era a antiga delegacia de ensino, né? Ele vai completar a sua jornada, o seu total de aulas que ele precisa para dar aula por semana, né? E ele vai para a diretoria de ensino e pega lá em outros colégios. E veja bem que para pegar em vários colégios, você tem que ter a duração de 1 hora de intermediário entre essas escolas para dar tempo de chegar na escola. Isso é exigido por lei ali, né? E aí que começa a confusão, né, pessoal? Né, já começa a confusão aí, porque às vezes o professor pega em 3 colégios, vamos dizer assim, e os colégios às vezes não são perto, mesmo que sejam perto, vai gerar um problema na hora de montar o horário, entendeu? O horário para os alunos, o aluno tem que ter a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta aula. E para compor essas 6 aulas diariamente, se tá a situação de cada professor, cada disciplina, entendeu? E vamos dizer assim, cada série, cada ciclo. Então é aquela confusão, aquela dança enorme, confusa, que a direção vai tentar resolver isso. Sempre com a ajuda de todos os professores, usando o bom senso para a unidade escolar. E nunca, vamos dizer assim, não é unânime de chegar a um acordo fácil, não. É difícil, tá? É difícil porque cada professor tem aulas em diferentes lugares, poucos são aqueles que tem na própria unidade, né? Bom, aí tem a segunda forma, que é o professor que eles chamam de categoria O, que é o contratado de forma temporária. Né? Então, esse professor, depois que os efetivos, os concursados pegaram as aulas, né, já estão acomodados, aí esse grupo de professores, eles vão à diretoria de ensino e às vezes ficam lá sentados, às vezes fica 1 dia, 2 dias, dependendo da diretoria de ensino fica lá 3 dias, como já aconteceu em Santo André, né? Às vezes a atribuição, dependendo da situação, ela vai até meia-noite, por aí, né? E em alguns casos eles tentam cancelar e passar para o dia posterior. Mas por que isso acontece? Porque quando um professor tem o direito de pegar a aula, ele entra ali, ele vai para aquela sala onde está sendo atribuída as aulas para a disciplina dele, né? E o número de aulas colocadas ali na lousa, que estão disponíveis, às vezes complica, porque às vezes em lugares muito longe para o professor, são aulas, às vezes o professor não consegue montar em 2, 3, 4 colégios, às vezes tem professor que pega 5 unidades escolares e tem que fazer uma dança geral ali, entendeu? Então esse professor, ele tem o direito de ficar na escola, ele não pode chegar, sentar na sala, olhar, eu quero exercer e sair. Às vezes o professor dura 2 horas ali, entendeu? É difícil, enquanto esse professor não escolhe, que ele está dentro do direito dele, dentro da classificação dele, né? Os outros têm que esperar, né?
E assim vai, entendeu? Então é mais um prejuízo da administração da educação pública ali, certo? Aí ele pegou as aulas, ele vai até as escolas que ele pegou, vai se apresentar, né? E ele vai deixar lá uma opção de horários que possa conciliar todas essas escolas e ele possa pegar essas aulas, né, com os outros colegas. Bom, pessoal, a partir daí, a confusão que já era existente na escola, né, por causa dessas atribuições de aula, se torna pior ainda. Veja bem, para ser mais assim, mais enfático para vocês. Houve época que eu tive que completar a jornada, mesmo sendo concursado, faltava um número de aulas para mim, faltavam 12 aulas. E aí, por exemplo, eu fui no Colégio Américo Brasiliense, fui muito bem recebido lá, escolhi o Américo Brasiliense. Mas, veja bem, a direção da escola, os professores, coordenadores, né, e os professores que estavam ajudando, só conseguiram montar o horário para o aluno ter as devidas aulas, 6 aulas, corridinha, bonitinha ali, no final do mês de maio, praticamente em junho. E enquanto isso, cada professor vai se dispondo, para não deixar o aluno sem aula, vai se dispondo a dar aula, às vezes dá mais aulas de matemática em um dia, e no outro mais português, e não coube para o professor de geografia nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia, não deu certo o professor de geografia, ele vai ficar para a semana que vem, não deu certo para a história. Por quê? Porque não dá para você falar assim, olha, todo mundo vai ter que respeitar esse horário aqui. Porque todos os colégios de Santo André, de São Paulo, estão nesse período, após a atribuição de aula, lutando para montar um horário. E às vezes a diretora liga de um lado para outra escola, você pode ver se você consegue aí ajeitar o horário do professor seu, porque ele também é meu professor, e é assim que funciona, entendeu? E a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo quer que as coisas funcionem e já tem um prazo ali, né, para depois do carnaval, para entregar o planejamento. É complicado, pessoal. Então você que é pai, por que vocês não se juntam com a Associação de Pais e Mestres e tentam ajudar os professores a terem uma situação mais organizada, porque os professores estão desesperados todo ano. E esse nosso governador, mas eu quero citar o seguinte, isso não é de agora. Tem aproximadamente aí 40 anos essa situação. Nós já tivemos governador do PTB, governador, antigamente era da Arena, né, do PTB, do PSDB, do PMDB, agora tem o nosso querido governador aí dos republicanos, né, junto com o PL. Então esses foram os partidos. Você quer saber qual foi o partido que ocupou, né, o governo do estado e permitiu que todo ano tivesse confusão, dificuldades para o professor e para os alunos, para a atribuição de aulas? Foram esses partidos que eu falei aí para você. Não estou defendendo nenhum partido. Eu só gostaria que acabasse esse problema e que a atribuição de aula fosse uma situação mais tranquila, mais administrada, né? Com inteligência, com respeito aos profissionais da educação. Porque no final, a vítima é o aluno. E a maioria, 90% dos pais, não estão nem aí. Eles só ficam ali obtendo as notícias de fake news, que está funcionando ruim na escola é o professor de ideologia tal, daquilo, não sei o quê, e que estão com má vontade. Mas o verdadeiro responsável, que é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a cada 4 anos, quando entra um governador, muda tudo do jeito que aquele governador quer que seja para agradar os eleitores dele. Os eleitores dele. Não a população de São Paulo, não os 5 milhões de alunos do estado de São Paulo. É para agradar os eleitores daquele governador. Aí tem projeto disso, projeto daquilo, e vai dinheiro. Vai dinheiro novo, né? E aí vai tentando como está sendo feito agora, se enxugar o quadro de professores, diminuir o quadro de professores, para tornar tudo mais assim, sei lá, virtual, online, para não se ter esse problema maior. Nenhum governante quer ter que lidar com a atribuição de aulas, que é um respeito para os alunos e para os professores. Eu continuo no próximo vídeo, que esse aqui está muito longo. Tchau, pessoal.